eu sou Luana Coelho, sou Personal Organizer da Única Organização e hoje eu vim aqui para compartilhar com você questões sobre a minha máquina de lavar louça. Para quem já nos acompanha, sabe que aqui em casa nós usamos muito máquina de lavar louça. A minha se chama Catarina, está comigo há mais de 5 anos, já saiu de linha esse modelo, então não tem como eu falar exatamente dele. Então eu vou passar para vocês as experiências que eu tenho e as considerações que eu acho importantíssimo que você considere, as questões que eu acho importantes que você considere na hora de escolher a sua máquina de lavar louça. Trouxe aqui algumas perguntinhas e roteirinho para eu não deixar de passar o máximo de informações. Não vou conseguir explicar e falar sobre tudo, mas eu acredito que as maiores dúvidas e questões que eu considero mais importantes na hora de você escolher, eu vou conseguir sanar. Então vamos lá? Antes de começar a falar sobre a própria máquina de lavar louça e alguns benefícios dela, eu quero falar sobre os benefícios dela na sua casa, nos seus relacionamentos. Quando você tem uma máquina de lavar louça, torna-se muito mais fácil a manutenção da cozinha. O tempo que a gente gasta lavando louça é muito grande e, além disso, pode trazer muitos conflitos nos relacionamentos. Maridos, filhos, os companheiros, as companheiras, sempre alguém vai ficar sobrecarregado com a lavagem das louças. Quando você compra uma máquina de lavar louça, você diminui consideravelmente, porque você pode, ao invés de colocar direto na pia, você já pode fazer a pré-lavagem, colocar direto na máquina de lavar louça e depois a pessoa que antes iria também ter que lavar, só vai ter que devolver para o seu respectivo local os objetos que foram lavados. Então, isso aí é uma coisa que já diminui muito as contendas em casa. Além disso, quando você tem uma máquina de lavar louça, fica muito mais fácil até de você receber visitas sem ficar com aquela preocupação, daqui um pouco eu vou ter que lavar muitas coisas e vou lavar e gastar muito tempo, e às vezes você deixa de receber amigos em casa porque você pensa no pós-festa. Tem essa vantagem também. Além disso, também tem a questão das nossas unhas. Mulheres sabem bem o que é isso. O trabalho que é a lavagem das louças, o quanto isso, além de tempo, também consome a nossa beleza, né? Dá um desgaste enorme. Então, enquanto a máquina de lavar a louça está lavando a louça para você, você pode estar terminando de arrumar e organizar e guardar os outros itens da mesa, por exemplo, terminar de limpar o fogão e o restante da casa e da cozinha, enquanto ela faz o serviço da lavagem para você. Essas são algumas considerações que eu acho relevante para você compreender o motivo de continuar assistindo esse vídeo e tentar ver a possibilidade de adquirir uma máquina de lavar a louça para sua casa. É o seguinte, essa daqui ela é de 9 serviços, ou seja, seria para 9 pessoas, para o uso de 9 pessoas. Então vai ter lugar para 9 pratos, para 9 copos, entendeu? E o espaço ali atrás também, 9 xícaras, é assim que vai ser. Ela tem vários programas e o que eu mais uso é o delicado, porque dificilmente está tão sujo assim, né? Que é esse daqui, ó, delicado, que leva 1 hora e 35 minutos. E o que eu mais uso mesmo, foi o que eu usei agora, é esse Express, que dura 25 minutos. Obviamente ele é muito mais econômico, vai levar menos tempo. E também, só que ele não vai fazer a secagem, né, da louça. E isso é o que faz com que ele seja mais rápido também. É uma lavagem bem mais econômica, tanto no tempo quanto na energia gasta e também na quantidade de litragem de água. Então, eu utilizei e aí eu vou falar para você as coisas que eu acho que você deve considerar. Serviços, então, você vai considerar a quantidade de pessoas que tem na sua casa. Aqui em casa somos só 3, mas eu faço uma lavagem por dia, porque eu costumo juntar todas as louças das 3 refeições para fazer a lavagem. Preferi optar por uma máquina maior, mesmo a quantidade de pessoas aqui em casa sendo menor. Ela tem essa possibilidade de destravar isso daqui, tirar toda essa cesta e essa cesta vir mais aqui para baixo. Com isso, ela vai possibilitar que não vai caber pratos grandes como esse, ó. Que esse aqui é aquele prato que tem 27 centímetros. Não vai caber esse prato grande como esse, mas vai caber taças grandes. Essa daqui, me fugiu o nome, mas não é taça grande, só que taça, quando é muito grande, ela vai precisar de um espaço maior, vai ficar com essa travinha aqui, que tem uma trava assim, ó,
Então aqui vai sustentar, né, o tamanho e o restante dela vai ficar para cá. E aí ela vai conseguir fazer com que a taça fique segura durante a lavagem e não corra risco de quebrar a peça. Então é interessante você observar se ela tem essa possibilidade de alterar o tamanho da cesta. Atualmente tem umas que o lugar onde fica os talheres não é um cesto assim, mas é uma bandeja que fica aqui em cima. Então você vê se isso vai ser interessante para você ou não. Isso aqui para mim funciona muito bem quando eu não quero. Eu tiro, mas dificilmente eu tiro, porque normalmente tem os talheres pra gente fazer a lavagem, né? E o resto é muito interessante. Quando são essas peças maiores, como esse material e esse material, assim, que são muito grandes, peças de servir, eu coloco aqui em cima, assim. Muitas pessoas reclamam porque a máquina de lavar a louça não lavou corretamente, não teve a perfeição na lavagem, mas eu costumo dizer o seguinte: a questão normalmente ela é máquina, mas ela não é perfeita. E onde você teria que, lavando na pia, você teria que passar o lado verde da bucha, né, com um pouquinho mais de fricção, fazer um pouquinho mais de força, essa mesma força a máquina também vai ter que ter. E isso é sinal de que você precisa fazer uma pré-lavagem fora, se você quer pegar a louça totalmente limpa ali dentro. Então, o que você realmente precisa fazer para trazer maior durabilidade para a sua máquina de lavar louça? Tire o excesso. E quando eu falo tirar o excesso, é igual quando as nossas mães e avós ensinam que a gente tem que jogar toda aquela sujeira, né, o resíduo da comida, o prato, os grãos de arroz, você tirar. Não precisa você tirar o excesso debaixo da água, passando uma aguinha antes de trazer para cá. Não é isso. É realmente o excesso, tá bom? Essa daqui, ela não foi totalmente seca, porque ela foi lavada no ciclo econômico, e aí com isso não precisou fazer o aquecimento de toda a máquina e assim secar, fazer a secagem completa, né? Eu uso muito esse ciclo que é mais econômico, eu acho que ele gasta, se eu não me engano, 8 litros ou 13 litros de água, o que é pouco e o que acaba sendo mais econômico também do que se você estivesse lavando na mão. A economia, Luana, gasta muita energia? Não gasta muita energia, mas é bom você dar uma olhada quantos quilowatts-hora que está anotado aí no manual dela vai estar, então você considera isso. Gasta muita água? Não, você vai ter uma redução na sua conta de água, tá? Aqui você tem que colocar sempre todas as louças voltadas para baixo, né? Aqui. Deixar sempre espaçados, como vocês estão conseguindo ver aqui, eu acho que vocês estão conseguindo ver, tá vendo? Que fica espaçado, mas isso vem todos com os moldes, mostrando como fazer. E você precisa fazer esse cuidado de tirar o excesso. Outra coisa, ela tem aqui um material aqui, ó, que isso aqui é onde fica a sujeirinha, tipo um ralo, tá vendo? E aqui você tira e fica lavando eventualmente o ralo. Só que se você faz aquela pré-lavagem, aquela limpeza que eu falei pra vocês, que como os avós falavam também, não vai ter necessidade de você ficar fazendo, de ficar limpando ali com muita frequência, e isso vai preservar, vai dar maior durabilidade para a sua máquina de lavar a louça, vai preservar todo o funcionamento da máquina, porque você não vai estar sobrecarregando os espaços dela com sujeira, tá bom? Então é isso. Acho que são essas as respostas, né? O serviço, a quantidade de serviço, que na verdade é a quantidade de pessoas, você observar o consumo de energia por quilowatts-hora, considerar o programa de lavagem, especialmente esse que for mais econômico, ecológico, alguma coisa nesse sentido, que não vai precisar fazer toda a secagem. Tem aqueles que vão te agradar mais por causa do design, né? Tem aquelas que podem ser de piso, tem as que podem ser também embutidas nos armários, e tem aquelas que podem ficar sobre a bancada. Essas são bem menores, né? São normalmente as de 6 serviços. Eu não sei se ainda tem as de 4 serviços, que cabe pouquíssima coisa, né? E aqui também você coloca, no caso da minha, né? Você coloca o sabão. É um sabão próprio, ele pode ser em pastilha ou em pozinho, granuladozinho, você coloca aqui ou aqui. Não precisa de muito, é muito pouco que coloca, economiza e dura bastante tempo.
Aqui ainda está um pouco escuro, é sinal de que aqui ainda tem um pouquinho de óleo. Aqui é onde a gente coloca o óleo secante. Aí você gira, põe aqui o óleo secante, aqui sinaliza que tá. Esse outro buraco é na hora da saída, durante a lavagem. E aqui você vai colocar a quantidade de óleo que você percebe que está sendo necessário para secar e dar brilho maior na sua louça. Aqui então, como eu falei para vocês, eu coloquei na lavagem rápida. Ela tem esse jato aqui e lá embaixo tem o outro jato também. Aqui, né, que é esse outro jato aqui. Então ela sai por esses dois pontos, por isso que precisam estar as louças assim viradas para baixo, como vocês estão vendo. Essas aqui em pés, aqui era onde estava a panela. Você pode colocar todo tipo de panela, todo tipo de material que o fabricante autoriza, exceto alumínio e madeira. Então é isso. Essas são as considerações que eu acho que são as mais relevantes para você fazer na hora de você escolher. Resumindo, resumão, observa se ela vai poder te dar uma outra altura aqui nas prateleiras, né? Dupla altura para que você possa usar para pratos muito altos, como esse daqui, né? Que são aqueles bem maiores, porque tem aqueles pratos rasos que são menores. Considere que ela tenha o local certo para colocar as taças, né? Que fica preso e dá segurança, não prejudica o seu material. Observa se ela tem aquela forma mais rápida de lavar também, porque ela vai trazer mais economia para você. A quantidade de serviço, que eu sugiro que você compre bem mais do que a quantidade de pessoas que você tem na sua casa, porque você pode sim acumular várias louças para fazer uma lavagem só. Então você pode deixar tipo de um dia para o outro, porque pode ter na sua máquina uma pré-lavagem, onde ela vai fazer só um enxáguezinho, né, para que depois ela possa fazer a lavagem toda, jogando o sabão, fazendo a lavagem, a secagem. E é isso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha suprido muito das suas dúvidas, que te ajude aí na tomada das decisões sobre valer ou não valer a pena você comprar uma máquina de lavar louça. E deixa aí nos seus comentários o que você tem de dúvida, qual a sua maior dificuldade em escolher ou em aceitar ter uma dessas na sua casa. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Conte com a nossa ajuda para vivenciar a paz da organização.